Passei. Acho que aqui tem alguém que é de moto também, não é bem? Não sei, mano. Não? Não. Bom, eu lembro que você comentou que em algum grupo tinha alguém que era motociclista. Enfim, então passei a gostar de moto, comecei a fazer amizade com o pessoal do meio, e motos grandes para grandes viagens. Esse era o propósito, né? E aí nós começamos a idealizar passeios, principalmente para fora do Brasil, para a América Latina em geral. E primeiro passeio que eu fiz foi para o Uruguai. Nós fomos em 10 motos, 10 amigos, empresários, e foi um verdadeiro parquinho de diversão. A gente se divertiu muito, voltou a ser criança. Foram 10 dias de muita alegria, assim, de muita descontração. E ali potencializou todo o gosto por essa brincadeira, né? E aí começa realmente vamos buscar moto melhor, vamos buscar equipamentos melhores e vamos programar a próxima viagem. E a próxima viagem, pouquíssimo tempo depois que eu voltei do Uruguai, foi a viagem para o deserto do Atacama. Quem é motociclista de grandes viagens, é o sonho do motociclista chegar naquela tal da mão do deserto. Então, nós sabíamos que a gente iria passar por trechos bem inóspitos, iríamos conhecer as paisagens, que são paisagens belíssimas, maravilhosas. E aí nós idealizamos a viagem, começamos a programar tudo muito rapidamente, porque a gente trabalhando tinha que ser rápido no processo. E fomos, levantamos sete amigos empresários para fazer essa viagem. E nos lançamos nesse propósito. Saímos daqui, fomos cruzando todo o estado do Paraná, adentramos a Argentina e fomos indo. E aquela viagem foi ficando cada vez mais gostosa, mais prazerosa. Nos divertíamos muito, muitas risadas, tudo era novo. Clima, alimentação, o povo, a cultura, tudo aquilo era muito surpreendente, tudo era muito surpreendente para nós. Então fomos avançando e acabamos chegando 3 dias depois, 3 dias de viagem consecutiva, acabamos chegando em São Pedro do Atacama, que é um vilarejo de pequena infraestrutura, quase nada, mas um lugar assim surreal. Casas, restaurantes a céu aberto, porque lá pouquíssimas vezes chove. Então era tudo muito novo, tudo muito intenso, tudo muito maravilhoso, assim. E fomos parar no hotel de uma brasileira. Nós nos hospedamos em São Pedro do Atacama, no hotel de uma brasileira chamada Idiana, casada com um chileno chamado Alberto. E eles são o ponto de apoio para quase 100% dos motociclistas que viajam para lá. Todo mundo para no hotel deles por conta de todo o apoio, de toda a estrutura que eles oferecem, tanto de pouso como também de passeios. Ficamos lá, nos apresentamos, elas nos receberam super bem, dormimos aquela noite e no dia seguinte nós tínhamos ainda mais um trecho de 300 e poucos quilômetros para chegar até a mão do deserto, que é o nosso destino final de viagem. Quando nós acordamos pela manhã, lá é realmente muito frio à noite e muito quente durante o dia. Preparamos as motos e nos dirigimos para Antofagasta, que é uma cidade a 300 quilômetros de São Pedro. Passamos em Antofagasta, fomos também à mão do deserto, fizemos as fotos, os vídeos, comemoração, e a gente tinha atingido o objetivo. Então passamos ali aquele dia na cidade de Antofagasta, dormimos lá. E o prazer do motociclismo é rodar, é andar. Então a gente ia passando pelos lugares, vendo, sentindo, cheirando, comendo, tudo que era possível a gente ia absorvendo, mas sempre rodando, sempre andando, que esse é o maior prazer. Dormimos em Antofagasta, no outro dia pela manhã reunimos as nossas motos, a nossa bagagem, voltamos para São Pedro do Atacama, dormimos novamente no hotel
fizemos um passeio lá em São Pedro, ficamos por 2 dias. Aí dormimos lá, no outro dia fizemos passeios na região, dormimos mais aquela noite, e no outro dia pela manhã levantamos, tomamos café da manhã e era hora de voltar para o Brasil, era hora de começar o nosso regresso. Tomamos o café pela manhã, preparamos nossas motos, nossos cavalos, tudo certinho, saímos de São Pedro. Na saída de São Pedro, tem apenas um posto de gasolina, que na verdade não é um posto, é uma bomba de combustível no meio de casas, e nós não conseguimos achar aquilo. Apesar da cidade ser muito pequena, a gente rodou, e não conseguimos achar esse posto, essa bomba. Aí alguém nos indicou, vira aqui, vira ali, acabamos chegando nesse lugar, abastecemos nossas motos e saímos. São Pedro da Atacama fica numa baixada, e você anda aproximadamente 100 quilômetros, 70 a 100 quilômetros em linha reta, para começar a subida para as Cordilheiras dos Andes. Andamos esse percurso, quando chegou no primeiro acesso, na primeira entrada, na parte mais alta, ali nós devíamos estar em torno de 4.100 metros de altitude, tinha um pico nevado, uma placa indicativa para a Bolívia, que é um acesso para ir para o Salar de Uyuni, na Bolívia, um lugar lindo para fazer foto. Paramos. Nós já tínhamos andado 70 quilômetros, paramos, vamos fazer as fotos. E todo mundo desceu, foi fazer selfie, foi fazer foto de grupo, de moto, da geleira, da placa, né, que sinalizava Bolívia. Então, para nós, aquilo tudo era um troféu, né? Sair do Brasil e chegar lá de moto, aquilo para nós era um troféu, além de uma baita diversão. Pois bem, vamos embora, ok, vamos embora. E lá em cima, daí já a temperatura baixou muito, estava muito frio. Em toda viagem de moto, existe quem está na frente, o puxador, que nós chamamos, e o último, que sempre fui eu, não é à toa o apelido, chamado de rolha. E nessa organização para sair, meus amigos subiram na moto e foram saindo, e eu fui esperando a minha última vez, a minha última vaga para eu poder sair. E assim foi. Quando subi na moto, funcionei, para mim estava tudo normal, eu estava me sentindo normal. Subi na moto, funcionei, eles saíram e eu saí atrás deles. Andei cerca de 1 quilômetro, a minha mente delirou que um caminhão vinha para cima de mim. Foi um delírio. E para me defender, naturalmente, eu me joguei para o acostamento. Só que lá não tem acostamento, lá é somente o asfalto da pista, não tem acostamento, e depois vira aquele, ou é precipício, ou é cascalhos, um cascalhão grosso, uma mistura de pedra pequena com grande. E eu simplesmente, quando delirei que o caminhão veio para cima, eu me joguei para fora da estrada. E aí eu caí. E no que eu caí, apenas o meu amigo da frente, o Roberto, é que viu eu caindo. Porque nós estávamos na cordilheira, é curva em cima de curva. Então, as outras 5 motos estavam encobertas nas curvas. Quando eu caí, o Roberto parou, voltou para me socorrer, para ver que eu tinha caído, e os outros 5 continuaram o trajetinho lá em baixa velocidade, mas continuaram seguindo a sua viagem. Quando eu caí, eu devo ter batido em alguma coisa que me lançou para frente. Então, eu com o peito, eu ranquei todo o painel da moto, para-brisa, tudo que tinha na frente ali, eu ranquei no peito. Só que como eu estava equipado, não deu nenhum sangramento externo. Mas por dentro, eu rompi baço, eu quebrei clavícula. E com esse rompimento de baço, eu sentia muita dor. Então, quando eu caí para frente da moto, eu levantei, dei 2 passos sentido a pista e caí novamente. No que eu caí, o Roberto, que é esse meu amigo, já estava junto de mim
tentando me acudir ali, perguntando o que tinha acontecido, porque eu estava consciente de tudo que estava acontecendo. E, de uma maneira milagrosa, me encosta um carro imediatamente com uma família. Era uma Blazer, um carro grande, e dentro desse carro tinha 4 pessoas: o pai, a mãe e 2 filhos, já, já adolescentes para hominho. E essa família, eles eram paraquedistas. O pai era paraquedista de infantaria da Argentina, de Córdoba. O filho era paraquedista. Então, eles tinham noções paramédicas. Então, eles me cataram, literalmente, eu tentando caminhar com dor, e acabaram me colocando dentro do carro. Eu lembro que eu quis deitar, porque a dor era muita, eu quis deitar no banco traseiro, ele não deixou eu deitar, porque ele sabia que se eu deitasse seria pior, o meu sangramento seria muito mais rápido. Me fez sentar, botou o cinto em mim, e eu reclamava de muita sede. Quando você tem hemorragia, dá muita sede. E ele me dava, e ele não deixava eu tomar água, ele me molhava a boca muito pouco. Depois me explicaram o porquê disso. Também tem causa um perigo muito grande se botar água realmente para dentro. E a cena do acidente se desfez muito rapidamente, porque a partir do momento que eles me botaram dentro do carro, o pai, a mãe, eu e um dos irmãos voltamos para São Pedro do Atacama. Então, eu estava a 100 quilômetros praticamente da onde eu tinha vindo, e eles estavam indo para lá. Então, eles me levaram para São Pedro do Atacama de volta. Um dos filhos pegou a minha moto, que não danificou muito, e pilotou a minha moto seguindo o carro do pai, e o Roberto foi seguindo o pelotão. Então, quando os nossos amigos perceberam a falta do Roberto e minha, e eles acharam que nós tínhamos parado para fazer algumas fotos, quando eles voltaram, eles não acharam nada. A cena do acidente tinha se desfeito. Cadê o Hugo? Cadê o Roberto? Não tinha moto, não tinha quebrado, não tinha plástico, não tinha nada quebrado, eles não achavam a gente. E aí o Marcelo, que era um primo meu que estava junto, falou: ó, pessoal, fica aqui, eu vou voltar mais um tanto do trecho para ver se eles voltaram para trás, esqueceram alguma coisa. E aí o Marcelo voltou também sentido São Pedro. E neste caminho, eles cruzaram, o carro que estava me socorrendo, mais o Roberto, cruzou com um outro motociclista que viajava sozinho. E eles avisaram esse motociclista para avisar os demais amigos que alguém de nós tinha sofrido acidente e que nós estávamos voltando para São Pedro. Então, todo esse percurso da queda até São Pedro do Atacama, eu estava completamente consciente. Pois bem, quando chegou em São Pedro do Atacama, na frente do ponto-socorro, ali eu realmente daí não me lembro de mais nada. Ali eu desconectei. A dor era tanta que eu desconectei. Mas, pelo que os meus amigos falam, dentro de poucos minutos, todos os outros meus amigos que foram avisados por esse motociclista que viajava sozinho, chegaram nesse hospital. E lá eu já tinha sido tirado da Blazer, já estava dentro do pronto-socorro, que é uma oca, literalmente uma oca, e estava sendo preparado para ser colocado na ambulância para me dirigir para uma outra cidade a mais 100 quilômetros de distância, que era uma cidade com uma infraestrutura melhor que podia me atender. E aí esses meus amigos me colocaram na ambulância. A ambulância saiu de São Pedro do Atacama em direção a Calama, eu dentro da ambulância, o Marcelo, que é meu primo, dentro da ambulância comigo, e os demais amigos foram para o hotel guardar as motos e avisar a Ediana brasileira que eu tinha me acidentado e que eles estavam me levando, o hospital estava me levando para Calama em busca de um melhor atendimento, porque ali não tinha condições de me atender e eles já tinham constatado que eu estava com hemorragia interna. E aí foi. De São Pedro para Calama são 110 quilômetros. E a ambulância, eu já desacordado, eu não sabia disso, meu primo que me conta,
que a ambulância ia a 40, 50 km por hora. E tudo aquilo ia causando uma grande angústia, porque meu primo falava para ele, corre, anda mais rápido, ele está com muita dor, ele está passando muito mal. E o motorista da ambulância, 50 por hora, aquele trecho todo. Então foi uma angústia muito grande. Quando eu cheguei nessa cidade de Calama, me levaram para um hospital público. E aí lá, esse hospital, que era um hospital público, não tinha também condições de me atender. Eu ia precisar fazer reposição de sangue, não tinha sangue para isso, eu ia precisar passar por uma cirurgia, eles não tinham condições de fazer. Neste meio tempo, enquanto eu ia para Calama, a Ediana, sabendo do acidente, pelos meus amigos motociclistas, ligou lá em Calama e pediu para falar com um amigo dela. Falou com um amigo dela e falou para ele ir lá no hospital, que eu ia chegar, que eu estaria lá e que eu ia precisar de apoio, de ajuda. Porque estava eu e o Marcelo, eu apagado, o Marcelo sem mínimo conhecimento de fala do portunhol. Enfim, chegamos nesse segundo hospital, a minha situação foi constatada gravíssima e se eu permanecesse ali, eu iria realmente vir a óbito, porque eu tinha perdido já muito sangue, porque, veja, eu caí aproximadamente 1h da tarde. Eu cheguei no hospital por volta de 4 horas, 4 e pouco. Então, eu fiquei todo esse período perdendo sangue. Então, lá eles constataram que a minha situação era extremamente grave, gravíssima, e que eu precisava sair desse hospital e ir para um outro hospital, porque senão eu ia falecer. Esse Juan, que é o chileno, amigo da Ediana brasileira, ele foi crucial nesse processo, porque ele, por ser um minerador, conseguiu me transferir para um hospital criado pelo consórcio de mineradoras, que atende apenas mineradores, porque lá tem, nesta cidade, a maior mina de cobre do mundo. Então, lá tem muitos acidentes dentro das minas. E as mineradoras construíram esse hospital para atender os acidentados ali das minas. E ele conseguiu a minha transferência para esse terceiro hospital, dentro desta cidade já. E lá a ambulância foi me buscar e eu entrei imediatamente para a sala de cirurgia, nesse terceiro hospital. Então, o Juan foi fundamental nesse processo. Ele conseguiu algo que, teoricamente, ninguém conseguiria. Colocar um brasileiro dentro de um hospital chileno, que é somente para atender chilenos de trauma das mineradoras. E ali eu já entrei em cirurgia. O médico que me operou tinha recém... Amor, peraí, Tô errando? para. Não, para aí. Ponto. Respira. Ei. Respira. Agora, Você chegou na sua história. Agora vamos contar daqui um pedaço para nós chegarmos juntos no mesmo lugar. O que eu ia dizer é só que, a partir daí, eu estava desligado. Então, agora você é que realmente sabe o que você passou. Então, esse foi o último momento que ele entrou, né, no hospital ainda, mesmo sem lembrar de nada, mas ainda conversava, né? Inconsciente, mas consciente. Mas como é que essa notícia chegou? Então, assim, eu falo que esse testemunho, ele tem várias versões. Foram muitas pessoas envolvidas, além da família, né? Que se a gente fosse levar em consideração, houve muita gente envolvida em oração, em intercessão, e a gente sentia essa intercessão como se carregassem a gente no colo lá. Essas orações, é por isso que eu falo, gente, o poder da oração, da intercessão, ela é tão forte que quem está no desespero, para quem está, né, naquele momento difícil, vem uma força que você não sabe de onde é. E essa força é todo esse clamor levantado pelas pessoas
para te alcançar, né? Para que Deus te alcance lá onde você está. Então, isso tudo aconteceu num sábado. Eu quero dizer assim, olha, um testemunho de várias versões. Tenho certeza que se minha família contar, se a mãe dele contar, vai ter a versão dela do que viveu aqui esperando notícias dele lá, né? A dita angústia de esperar notícia uma vez por dia só para saber qual era a situação dele, a angústia de saber se vinha para casa, se voltava para casa ou não, a angústia de saber que eu estava lá sozinha tendo que resolver tudo isso, né? O meu cunhado que cuidou de tudo profissionalmente, as minhas filhas ficaram. Então, assim, eu abandonei e fui para lá, porque era para ficar lá. O que Deus tinha para nós era lá, né? E eu falo assim que Deus, em todos os nos nossos momentos de aflições, ele coloca anjos para cuidar de nós. E eu posso dizer, assim como o Hugo teve o Roberto e o Marcelo, que foram os anjos dele, né? O Juan e a Diana, que cuidaram dele lá enquanto ele estava lá, eu tive os meus anjos. E eu quero falar isso porque é muito importante, às vezes, a gente valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. E eu tive uma prima, a Carla, que tinha perdido o marido recentemente, e me apoiou, assim, me explicando detalhes de procedimentos de hospital, o que eu deveria perguntar, o que eu deveria saber, o que era bom, o que era ruim. Então, ela me ajudava muito com isso. A Priscila, uma prima que manteve contato o tempo todo, e a Adriana, minha amiga, que não me deixou um dia sequer sem me dar notícia, sem me perguntar, sem conversar, sem me ouvir, sem nada. Então, foram 3 anjos na minha vida. E num sábado, por volta das 3 horas da tarde, eu recebo uma ligação da minha sogra pedindo para que eu fosse até a casa dela. E aquilo, assim, eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido, mas eu achava que era relacionado à minha filha. Quando eu cheguei no portão, estavam todos eles. Fala, meu bem. Tem mais anjos aí. Ah, sim. Senão eles vão ficar tudo entristecido. Então tem Não, muitos mais, sim. senão o povo vai ficar bravo com você. Não, meu amor, não vai. Que nem eu falei, essa história tem muitos anjos, tem muitas pessoas, e eu queria poder falar de todos, né? Mas quando eu cheguei na casa da minha sogra, as pessoas estavam no portão, ele, a minha filha, meu cunhado, e chorando, a minha sogra veio me receber e falou: olha, o Hugo sofreu um acidente. Eu saí de perto dela, fui direto no meu cunhado e perguntei: ele está vivo? Aí ele falou: tá. Então aí eu comecei a perguntar, me contaram, a gente já começou a ficar ansioso e com medo, e eu já comecei a falar. Ele dizia assim para mim: ele só quebrou a clavícula. Daí eu falei assim: não me importa a clavícula, me importa com o sangue, porque o Hugo, em 2013, ele teve uma embolia pulmonar. Com essa embolia, ele ficou 7 dias na UTI. E desde então, ele descobriu que tem um fator, que é o fator de Leiden, e toma anticoagulante. Só que ele toma um anticoagulante numa dose tão alta que acaba sendo um risco muito grande ele sofrer qualquer trauma ou qualquer corte, porque o risco de hemorragia é muito, muito risco. Assim, o médico usa assim: Hugo, se o cara tem 1 hora de vida com hemorragia, você só tem 10 minutos. Era essa a comparação que o médico fazia. Então, a gente tinha um cuidado muito grande, principalmente por ele andar de moto, para que ele não caísse e não se machucasse. Mas ele caiu. Quando foi 5 horas da tarde, nós recebemos a segunda ligação. Era muito difícil, ninguém passava informação nenhuma, ninguém sabia de nada, não tinha assim ainda como eles lá estavam se locomovendo e achando os lugares e não sabiam como os médicos iam atender. Às 5 horas da tarde, a gente recebe a ligação dizendo que ele estava sendo transferido de cidade e que o estado dele era muito grave e que ele teria que fazer uma cirurgia. Naquela hora, a minha filha se jogou no chão, a minha sogra começou a clamar, as outras pessoas, meu cunhado, a minha cunhada, todo mundo ali começou a levantar um clamor de oração. E eu
quis passar mal. Quando eu quis passar mal, eu falei assim, não é hora. E eu fui até uma garagem, e naquela garagem eu fiquei mais ou menos 1 hora conversando com Deus, mas conversando, afrontando mesmo, para dizer para ele que o Hugo tinha ainda que estar aqui, que ainda era necessário ele adorar, ainda ele falava de Jesus, ele era bom, e ali eu com Deus conversando, guerreando, sabe, gente? Eu guerreei com Deus. Assim como diz lá que, não me lembro agora, guerreou com o anjo, assim fui eu aquele momento com Deus, clamando pela vida do Hugo. E num determinado momento, o Espírito Santo desce. Eu não sabia se eu estava com frio, se eu estava com calor, o que estava acontecendo. Mas naquela hora eu senti um calor do pé à cabeça, eu sentei, a minha pressão baixou, meu coração acalmou, e eu sabia que naquele momento, era exatamente umas 6 horas da tarde, era a hora que ele estava entrando no centro cirúrgico, né? Depois a gente conciliando, e eu sabia que Deus tinha ou poupado a vida dele e estaria restaurando, ou Deus tinha levado. Mas a gente não teve notícia. A cirurgia durou 5 horas. Quando foi 10 horas da noite, o primo liga e passa a informação que o estado dele era completamente grave, que ele tinha 72 horas para reagir, que ele estava em coma e que eu deveria ir para lá, né? E aí o desespero bateu, mas eu não podia voltar atrás. Naquele momento, entre preparar as coisas para poder viajar e comprar passagem, ia alguém comigo, mas precisava ter uma identidade recente. E por um acaso, né, os acasos de Deus, eu tinha perdido a minha identidade uns 2 meses atrás e tinha feito uma identidade nova. E quem estava comigo não tinha, então eu acabei indo sozinha. Foi desesperador entrar no aeroporto, sabendo que eu estava indo buscar o marido, que não sabia se ia estar vivo ou não. Então eu vivi esse processo dali até chegar lá, eu já vivi o processo do luto. Quando eu entrei no aeroporto internacional, eles já começaram a falar comigo em espanhol. E eu nunca tinha viajado para fora, não sei falar outras línguas, estava extremamente nervosa, me sentindo sozinha. E ali eu já comecei a chorar. Comecei a chorar, mas fui. Quando eu entrei dentro do avião, eu estava chorando tanto e sentou um rapaz do meu lado. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, meu Deus, eu vi a aeromoça falando, dando as instruções, e eu não entendia nada. E o que eu ia fazer? E aí, esse rapaz que sentou do meu lado era brasileiro. E ele me explicou, né? Eu contei a história, ele me explicou tudo como eu deveria fazer, desembarcar em Santiago, tirar as bagagens, colocar no outro avião e chegar lá. Quando eu cheguei em Calama, era mais ou menos 6 horas da manhã. Ao chegar à porta da UTI, vieram me buscar e eu entrei no quarto. Quando eu vi, ele estava mais ou menos umas 3 vezes o tamanho dele, ligado em tudo quanto é máquina, entubado, fazendo transfusão de sangue, catéteres em tudo quanto é lugar. Então, eu entrei, eu não reconheci ele, né? Mas aí me bateu, deu um choque, eu comecei a me desesperar. O médico chegou na porta e falou assim, perguntou, né, se eu falava espanhol ou se eu falava inglês. Foi pouca coisa que eu consegui entender. Eu disse que não. Ele só olhou para mim e disse, ainda está vivo. E saiu. Ali eu desabei e essas enfermeiras me tiraram e eu fui para o lado de fora da UTI. E lá eu tive aquele primeiro momento assim de realidade, de que havia algo ali muito sério e que nós não sabíamos como aquilo ali ia terminar, né? Se Deus ia dar realmente a vida, eu só queria que eu fosse lá para buscar ele morto, né? Porque eu não posso mentir, porque foi exatamente essa sensação que eu tive. Mas a gente começou a caminhar, o Roberto começou a me levar em lugares, arrumar um hotel para que eu pudesse ficar. Ele ia passando pelos lugares e ia me dizendo, olha, aqui é uma farmácia, aqui é um mercado,
Mas, gente, eu estava tão desorientada que eu só ouvia. Eu não me lembro de ver os lugares, eu só ouvia. Mas Deus é tão bom que ele foi gravando aquilo lá na minha mente, que depois eu consegui, nos primeiros dias, me localizar. Quando eu voltei, o horário de visita era das 11 à 1 da tarde. Já mais calma, eu entrei e na hora de lavar a mão, eu sempre lembro que a minha sogra dizia, o olhinho serve para tudo. E eu lavei a mão, mas bem escondidinho eu passei o óleo. E entrei já com um jeito diferente. Eu entrei ali carregada por Deus e fui fazer o que ele me ensinou e o que eu tinha feito aqui, que era guerrear pela vida do meu esposo. E eu fui entrando aos poucos e eu fui passando a mão nos pés, na perna, na mão dele e no ombro. E aí, quando eu cheguei e passei a mão na cabeça, assim, no cabelo, eu cheguei bem perto do ouvido dele e disse, eu vim te buscar, meu amor. Quando eu terminei de falar, o coração dele disparou, ele abriu os olhos, os enfermeiros vieram, me tiraram, e ali eu não sabia o que tinha acontecido. Não sabia se ele tinha... né? A gente não conhecia nada, não sabia nada de UTI. E ele acordou do coma, naquele momento. Novamente me tiraram para fora e vieram da notícia que ele tinha estabilizado, que ele tinha tido uma oscilação cardíaca, mas que ele tinha acordado do coma, mas eles manteriam ele sedado. Voltei às 5 da tarde, novamente, e quando eu estava sentada, olhando ele ali, uma enfermeira pendurou um saco de sangue para fazer transfusão. E eu levei um susto naquilo, né? E ela falou assim para mim, é apenas sangue. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, não é sangue, consagra. E eu levantei, fui naquele saco, naquela bolsa, né? E eu orei, e eu consagrava, e eu falava, Senhor, cada gota que pingar é o seu sangue derramado. Cada gota que pingar é aquele sangue da cruz do Calvário que vai curar ele. E assim eu fiquei ali, né? Durante aquela 1h30, mais ou menos, que aquela bolsa ficou pingando. Eu orando e pedindo para que o sangue de Jesus começasse a agir na vida dele. Foram mais ou menos 2 dias até que ele pudesse sentar, né? Quando eu cheguei e vi ele sentado, ali foi uma alegria muito grande. Ele não lembra porque ele estava muito sedado ainda, mas ele já mostrava um sinal de melhora e já podiam sentar, isso já era um bom sinal. Os primos, o primo e o Roberto que estavam lá comigo, tinham que ir embora, mas aquele dia, vendo ele sentado, foi uma grande alegria, deu um ânimo muito grande para eles voltarem de moto novamente, porque nós tínhamos muito medo por causa do acidente, do estado emocional, se alguma coisa poderia acontecer com eles, mas eles, vendo o Hugo bem, voltaram bem também. No 5º dia, ele começou a passar mal, e a pressão e a saturação não melhoravam. E como eu tinha ido com um pensamento de voltar uma semana depois, a gente levou o dinheiro que tinha, o necessário, né, ali, o que dava para levar. E ele começou a passar mal, a saturação mudou e teria que fazer uma nova cirurgia no sábado. E para fazer essa cirurgia, teria que pagar a instrumentadora. Quando ele deu entrada no hospital, e durante todos os 30 dias que nós ficamos lá, nenhum momento ninguém bateu lá ou nos chamou para perguntar como nós iríamos pagar a conta. Ele recebeu o melhor tratamento que vocês possam imaginar. Ele foi, assim, tratado de uma forma que eu diria para vocês que é de um hospital renomado. Tanto da atenção dos médicos, como dos enfermeiros, como a qualidade dos equipamentos, tudo era de primeira. E nunca, nenhum momento, eles nos cobraram. Ou deixaram de fazer alguma coisa, sabendo se nós poderíamos pagar ou não. Mas eu tinha que pagar a instrumentadora para a cirurgia. E como eu fui com o dinheiro limitado, achando que logo ia voltar embora, e o meu cunhado ainda não tínhamos descoberto o jeito para mandar dinheiro para mim, eu tinha apenas o dinheiro, os 2.000 para pagar a instrumentadora, e o dinheiro para pagar o hotel, porque lá a gente paga o hotel em dinheiro todos os dias.
Não tem como pagar só no final. Lá tem que pagar todo dia de manhã, tem que fazer o pagamento. E só me sobrava dinheiro para pagar o hotel para sábado, para domingo e para comer domingo. Então, no sábado foi feita a cirurgia, eu paguei aquele valor. Ele sentiu muita dor, porque a cirurgia, ele teve que abrir os braços e a clavícula estava quebrada e não tinha jeito. Eu lembro que eles puxaram os braços dele para abrir e ele urrava de dor, mas era necessário. Na segunda-feira, voltei ao hospital. Eu praticamente morava no hospital, né? Eu saía de manhã, ia para lá, ficava nos horários de visita, permanecia no hospital, visitava à tarde, daí que eu vinha embora. Na segunda-feira, quando eu voltei, eu não tinha dinheiro para comer mais, e aquele era o último dia que eu tinha pago o hotel. E eu me lembro de chegar no hotel umas 8 horas da noite, e a minha cunhada ligar com o meu cunhado e eu chorar. Daí eles me perguntaram o que acontecia. Eu dizia assim, eu tô com fome, eu não comi hoje. E não sei como eu vou pagar o hotel amanhã se vocês não conseguirem me ajudar, né, mandar o valor. E eu chorava de fome, assim, e aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia de viver todos aqueles dias, mas ao mesmo tempo sustentada por Deus, Deus dando força. Em nenhum momento eu temi. Era uma coisa tão incrível que ele passando por tudo aquilo, nós lá sozinhos vivendo, sabendo que a família estava toda aqui sofrendo, mas eu não tinha medo. Eu tinha uma certeza dentro de mim que eu não sabia dizer o que era, eu humanamente sabia que estava tudo ruim, porque os médicos diziam o tempo todo, ele está muito mal, ele não respira sozinho, ele estava sentado, ele estava se mexendo, mas ele não respira sozinho. Mas eu tinha uma fé sustentada, uma intercessão sustentada que me dava coragem para fazer tudo o que eu tinha que fazer, para tomar as decisões ali sozinha. Era uma terra estranha, não tinha brasileiro, não sabia falar, eu não sabia como pedir as coisas para comer, foi tudo muito difícil. Muitas vezes andei muito a pé, porque não sabia pegar um táxi. Então, até você se adaptar num lugar estranho, um lugar daquele, demora um pouco. E 10 horas da noite, eu toco o telefone, é a minha amiga Idiana, brasileira do hotel lá, a 80 quilômetros, que veio me visitar, que sentiu no coração que ela deveria vir me visitar e me levar para jantar. Ali eu glorifiquei muito a Deus, porque eu ia comer, né? É algo tão simples, mas eu iria comer, gente. Eu iria comer para me fortalecer para outro dia. E ali eu pude jantar. Nos outros dias foi descoberta a forma, por orientações, de mandar o dinheiro e as coisas foram se resolvendo aos pouquinhos. 16 dias o Hugo ficou na UTI, mas teve um dia que ele foi transferido para o quarto, era um domingo. E no sábado à noite eu recebi uma ligação de uma pastora e ela falou assim para mim, você não procurou nenhuma igreja aí? Eu falei, sabe, eu só chorei e falei, não. Falei assim, meu Deus, as pessoas não têm noção do que eu estou vivendo aqui. Ela está me perguntando se eu fui atrás de uma igreja. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser ficar dentro daquele hospital. Eu não conheço nada aqui. Aonde que eu vou sair para procurar? Eu vou me perder. Eu não sei falar essa língua. Como eu vou perguntar para alguém onde é que é? E lá naquela cidade, é uma cidade mais do interior, eles falam castelhano. Então, é mais difícil de entender. E eu chorei ali, eu fiquei assim, Senhor, tem misericórdia, porque eu não sei o que as pessoas pensam que eu estou passando aqui, mas eu não consegui nem procurar um lugar para orar ou para buscar ajuda aqui, né, ajuda espiritual. E eu fui para o hospital no domingo, eu entrei, ele tinha sido transferido para o quarto. E lá nós ficamos muito felizes, porque aquela hora significava para nós que era mais um passo perto da porta para ir embora. E de lá ele conseguiu fazer a primeira ligação, porque ele tinha saído dos tubos e ligou para a família. Ligou para o pai, ligou para a mãe, para as filhas. Então, assim, ele chorou, nós choramos junto. Mas ele estava muito ligado ainda a soros, a medicações, e ele mal conseguia andar.
Então, para ele ir no banheiro era muito difícil, porque ele dava 2 passos e já faltava ar, ele tinha que sentar, ou ele passava mal, ele desmaiava. Então, a gente não entendeu naquele momento, mas eu sabia porque Deus tinha feito aquilo. E a hora de sair daquele hospital, eu estava descendo a pé, o hotel ficava em torno de umas 7 quadras da onde eu estava, e eu saí tão cansada, mas eu estava tão cansada. Eu falei, Senhor, me pega pela mão e me leva para casa. Porque eu estava feliz porque ele estava ali, mas eu estava muito cansada. E eu falei, não dou conta de chegar no hotel, me leva para casa. E eu fui caminhando. E eu passava ali todos os dias. Quando chegou umas 4 quadras antes de eu chegar no hotel, eu comecei a ouvir um barulho, mas um barulho muito alto, como se fosse uma escola de samba, né? Aqueles barulhos tocando, assim, aquela música muito alta. E eu fui descendo, cada quadra que eu descia, eu percebia que a melodia era conhecida. E eu descia mais uma quadra, a música ia, em vez de aumentar, ela ia baixando, e eu ia percebendo que ele era um hino. Né? Eu não sabia qual hino era, mas eu sabia que já não era uma música estranha, era um hino. E, de repente, eu parei de frente a uma porta grande de vidro, de uma sala muito simples, mas que tinha 2 ambientes divididos por uma divisória, metade de vidro, e tinha 2 homens, ela tinha um degrau, e naquela porta tinha 2 homens. E quando eu percebi que a música vinha de dentro daquela sala, eu parei e comecei a ouvir. E ali, assim, eu comecei a perceber que Deus estava preparando algo. E quando eu olhei, assim, através daquelas 2 portas, era uma sala muito simples, de cortinas simples, tinha aproximadamente umas 30 cadeiras, tinha um púlpito, e no púlpito estava pendurado uma bandeira da minha igreja, da Igreja Quadrangular. Eu olhei aqui e eu falo, Senhor, eu não acredito. O Senhor me mostrou onde é a sua igreja. Olha que glória. Mas ao mesmo tempo já era quase anoitecendo e depois eu tinha que ir para o hotel sozinha. Então eu fiquei por alguns milésimos de segundo em dúvida se eu entrava ou não. Né? E aí aqueles 2 homens estenderam a mão, balançaram a cabeça, como diz, entra. Né? E eu entrei, sentei na 3ª fileira, no final do corredor, e ali tinha uma senhora do meu lado, vestida com um uniforme, e ela me dava água e ficou o tempo todo do meu lado. Eu não me lembro muita coisa do que foi pregado, mas teve um culto normal. Houve louvores que falavam com a minha alma, houve uma pregação, mas ali eu chorava tanto em gratidão, apesar de todo o sofrimento, eu só agradecia, porque ali estava o meu refrigério, ali estava o meu momento de descanso no Senhor, de dizer, Pai, dizer para mim, filha, eu estou aqui, eu estou cuidando de você, não se preocupa, né? Você vai dar conta. E isso tudo ele falando para mim, mas eu sabia que tudo que ele falava para mim alcançava o Hugo, alcançava a minha família, então era gratidão. E no final, uma moça jovem começou a se despedir. E tinha um pastor sentado na 1ª fileira. E ela dizia assim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há sossego, há descanso. Porque lá na casa do meu pai há renovo. E ela dizia aquilo para o pai dela de uma forma tão amorosa, uma forma tão, sabe assim, era de um sorriso que hoje eu sei, hoje eu entendo o que era aquele sorriso. E ali eu achei tão lindo, né? Ela agradecer tanto pelo pai, pela casa do pai onde ela morava. E eu me levantei para ir embora. Quando eu estava saindo, esse pastor veio ao meu encontro e perguntou o que estava acontecendo. Ele falava em espanhol, mas ao mesmo tempo é como se ele falasse em brasileiro.
Eu entendia totalmente o que ele estava falando. E eu respondia. E o que eu respondia, ele entendia também. E ele me perguntou da onde que eu era. E eu falei que era de Curitiba, inclusive da Igreja Quadrangular. E ele falou assim, lá do pastor, e o pastor, o sobrenome do meu pastor é Eduardo Jadresveschi, não sei nem eu falar. E ele soletrou, falou com todas as letras. Né? Aí eu falei, nossa, conhece até o meu pastor, olha que graça. E aí contei todo o acidente, contei onde o Hugo estava, e quando eu estava saindo, me despedindo, ele falou assim, eu vou lá visitar ele, pode ficar tranquilo, eu vou lá visitar. E eu saí, fui pro hotel, louvando a Deus, eu não sabia, eu acho que era umas 10 horas da noite, eu não queria saber se estava escuro, se era perigoso, eu fui glorificando a Deus. Eu cheguei no hotel, aquilo foi uma alegria imensa dentro daquele quarto. No outro dia eu não vi a hora de chegar para poder contar para o Hugo que Deus tinha me dado, né? E quando eu cheguei lá, subi na enfermaria, ele não estava. Disseram que ele tinha voltado para a UTI. Me bateu um desespero, porque eu sabia, era 8 horas da manhã, e eu sabia que eu só poderia entrar na UTI às 11. Bateu um desespero, porque eu não sabia o que tinha acontecido para ele ter voltado para a UTI. Então, era assim, né? Altos e baixos. Deus trazia o refrigério, trazia o renovo, me fortalecia. No outro dia vinha as notícias ruins, vinha o quadro clínico dele e os médicos dizendo o tempo todo, ele está muito mal, ele está tudo muito mal. Era o que eles sabiam dizer, que o Hugo estava muito mal de respiração. No certificado do Hugo, ele teve traumatismo craniano, 7 costelas quebradas, clavícula quebrada, perfurou o baço, teve hemorragia, 90%, 2 paradas cardíacas e os pulmões comprimidos pelo sangue. Então, esse diagnóstico era de morte. Eu lembro que quando nós mandamos uma prévia do laudo médico para o nosso médico aqui olhar, ele falou assim, o Hugo não vai sobreviver, porque era muita coisa. E aí eu consegui entrar na UTI às 11 da manhã. E eu falei para o Hugo, e ele estava bem. Aquilo foi, quando levou ele para a enfermaria, foi para me mostrar que eu precisava de ajuda. Eu pedi para Deus, para ele me levar para casa. Porém, quando o Hugo voltou para a UTI, ele ficou muito bem instalado. Ele ficou perto dos enfermeiros, ele tinha toda assistência sozinho, que ele não tinha lá na enfermaria, mas ele estava bem. E eu cheguei, quando eu vi ele bem, e falei, amor, você não sabe o que aconteceu. Olha o que Deus fez para mim. E contei lá, né, da igreja e tudo. E falei, e o pastor disse que vem te visitar. Ele falou assim, não, mas o pastor veio. Eu falei, o pastor veio? É, veio. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, ele veio, entrou aqui, pegou na minha mão e orou. Eu falei, mas como que ele era? Aí ele falou, ele era moreno e alto. Lá é chileno é baixo, gordinho, baixinho. E ele falou, não, ele era moreno e alto. Descrevia com o pastor que eu tinha visto. Mas falou assim, mas eu não vi direito, porque ele não acendeu a luz. Ele viu a sombra, porque a luz da onde as enfermeiras ficavam estava acesa. Mas ele não acendeu a luz do quarto. E ele falou, não, ele veio, ele orou por mim. E eu falei, nossa, olha só que horas que era? Ele falou assim, era 11 horas, entre 11 e meia-noite. Falei, meu Deus, que maravilhoso, um pastor sair da casa dele, vir a um hospital, esse horário, entrar e louvar e orar por você, amor. Olha que amor. E ali nós comemoramos junto. O amor de Deus era tão presente, era tão, sabe, era palpável. Aquele amor ali, aquele cuidado que nós estávamos vivendo. E os dias foram se passando. E 2 dias depois eu voltei a pé pelo mesmo caminho. E quando eu passei na frente da onde era a igreja, com a intenção já de chegar, não tinha porta. Né? Nessa mesma quadra existia vários barracões, paredes grandes, pichadas ou portas de lugares abandonados, mas exatamente onde eu tinha visto a igreja
só era uma parede. Falei, não, eu devo ter me perdido, né? Eu não é aqui. Passou, eu fui para o hotel, passou uns 2 dias, porque o Hugo tinha sido transferido para o quarto, e aí a gente precisava mexer com alguma documentação. Passou uns 2 dias, eu passei novamente pelo mesmo lugar. E lá não tinha igreja, lá não tinha porta, lá não tinha sala. O que Deus fez, ele criou a casa dele. Ele colocou naquele lugar uma casa para me dar descanso. Porque o meu coração se entristeceu por eu não poder ir na casa dele, procurar a casa dele naquela cidade. E ele teve a graça, né, a misericórdia de colocar uma igreja. E aí, quando eu paro e me lembro, aqueles 2 anjos na porta eram os anjos do Senhor. Quando eu paro e me lembro daquele espaço simples e daquela moça no altar apontando para o pastor na frente, dizendo na casa do meu pai, era Jesus falando. Jesus falando com Deus, dizendo porque na casa do meu pai há refrigério, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Então ali eu me vi como a cabana, né? Por que que Deus fez Jesus uma moça para para que a gente criasse uma intimidade, né? Por que ele falou o nome do meu pastor? Para que eu sentisse acolhida aonde eu estava. E aí, quando eu percebi que não existia nada daquilo, eu cheguei para ele e falei: amor, você não acredita que lá não tem igreja? Você sabe o que Deus fez? Ele criou uma igreja para mim. Ele fez isso. E ele falou: então, quem me visitou? Aí eu olhei para ele e falei: Deus. Deus veio te visitar. Deus segurou na sua mão. Deus orou para você. E no outro dia, ele estava sendo transferido para o quarto. Foram mais alguns dias de muita luta, mais alguns dias de fisioterapias respiratórias, andares pelos corredores, dificuldade para respirar, mas os dias foram passando. Ali ele teve o primeiro dia que ele voltou a comer. O hospital inteiro conhecia o Hugo. Não tinha como negar, era o brasileiro. Todos os dias nós recebíamos médicos, enfermeiros que vinham ali, ficavam ali meia hora para nós contarmos toda a história, o que tinha acontecido. E aí houve um tempo ali que Deus nos usou para falar dele, para falar do amor dele, né? O Hugo passava lá, as pessoas que ficavam do lado dele no mesmo quarto, ele falava de Jesus. Né? As pessoas que eu comecei a conhecer toda a minha região, o lugar, nós falávamos de Jesus, eu falava de Jesus na panificadora que eu comia todo dia. As pessoas eram muito amorosas, os chilenos, eles são cativantes. Quando eu não sabia, sabe, eu ia jantar e eu chegava num restaurante, sabe o que o garçom fazia? Ele sentava do meu lado, abria o cardápio, quando, né, me conhecendo, ele me ensinava. Porque quando eu não sabia falar, eu só apontava. E ele começou a me ensinar. Ele dizia, olha, isso aqui é colher. Daí eu falava colher, ele falava em espanhol. E aí eu fui aprendendo, assim, o mais essencial do espanhol. As enfermeiras, elas, vendo a minha preocupação em ter notícias, elas começaram a conversar comigo mais devagar. E aí, como as notícias eram sempre as mesmas, 20 dias depois, eu já conhecia todo o linguajar. Eu não sabia falar, mas eu entendia tudo que eles falavam. Então, esse foi o cuidado de Deus entre nós estarmos lá, vivendo para nós dois, porque era nós dois, não tinha mais ninguém, e vivendo para aquelas pessoas, para aquelas pessoas terem um encontro com Jesus. Houve um dia muito especial que as enfermeiras pararam, vieram no quarto e falaram assim para o Hugo: lê o Salmo 91 para nós, em brasileiro. E ele leu o Salmo 91. E elas ficaram muito agradecidas, sabe? Delas estarem vendo a palavra de Deus sendo lida em brasileiro para elas que eram chilenas. Então, houve um tempo
de pregar o evangelho dentro daquele hospital. Mas o Hugo estava melhor, porém a respiração ruim, e os médicos não sabiam mais o que fazer. E nós numa ansiedade de ir para sair do hospital. E o médico falou assim para mim, se ele não melhorar até quarta-feira, eu não tenho mais, né? Eu vou liberar vocês para ficar num quarto, só para não pagar mais, porque a gente já sabia que o tratamento, pelo que nós conhecíamos, ia custar mais de R$500 mil, para que vocês parem de pagar, né, a conta e fiquem se cuidando num quarto. Quando amanheceu a quarta-feira, o Hugo entrou com uma febre enorme, enorme. Precisava de 4 termômetros para realmente ter certeza da febre que ele estava. Ele decaiu, ele já não levantou mais da cama, e ali me bateu o desespero com aquela dita coisas que as pessoas falam, né? Melhorou para morrer. Né? E aquilo, assim, foi a segunda vez. Durante todo esse tempo, eu só chorei 2 vezes. Quando eu cheguei e a hora de ir embora. Porque nessa hora que ele caiu. Nós vivemos juntos ali, nós dois, sem medo de viver o que tinha que viver. Foi, assim, uma superação da minha parte, mas principalmente da dele. Uma superação muito grande, de coragem, sabe? Ele demonstrava coragem para tudo. Não importasse qual fosse a notícia, ele demonstrava coragem. E o médico fez o exame, fez uma tomografia. Ele estava com o pulmão com um derrame de pleura, com uma infecção muito avançada e que precisaria fazer uma drenagem para diminuir. Ele já voltou para o oxigênio, não teve mais condição de ficar sem oxigênio e marcaram a cirurgia para quinta-feira de manhã. Eu me lembro que durante todo esse tempo eu não fiz jejum, né? Que é um costume que nós temos, porque eu falava assim, se eu fizer jejum eu vou enfraquecer e nesse momento não é hora de enfraquecer. Mas naquele dia eu optei, falei, eu vou fazer um jejum de meio-dia pela cirurgia do Hugo. E eu me lembro que o chão congelava, porque era muito frio, era 10 abaixo de 0. E eu tinha levado pouca coisa. E eu me lembro de eu me ajoelhar na cama, porque o chão tava assim, tinha camadinha de gelo. E eu falar, Senhor, eu vou fazer esse jejum, mas a gente quer ver o teu milagre. E nós chegamos no hospital. Eu cheguei no hospital. Ele tinha passado a noite, depois que eu tinha ido embora, com um senhor. E durante a quarta-feira inteira, mesmo que ele estando ruim, ele conversou muito com essa pessoa. Ele falou muito de Jesus. Inclusive, ele falou tanto de Jesus que essa pessoa fazia anos que não falavam com o pai dele e perdoou o pai. E disse que ia entrar em contato com o pai porque ele tinha visto no Hugo algo muito diferente e ele queria aquilo. Na quinta-feira de manhã, nós chegamos, recebemos alguns áudios com orações, e num desses áudios, essa pessoa ouviu. Quando terminou o áudio, nós oramos, e Deus falou assim, e lia a Bíblia, né? E estava escrito assim, como dizem as Escrituras Sagradas, lá em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa foi a palavra que a gente leu naquele dia. E meio-dia era o horário, e o médico não veio. Quando foi 5 horas da tarde, foi remarcada para as 5. E na hora que vieram buscar ele, o senhor do lado perguntou assim, vocês não vão orar de novo? Aí o Hugo falou, não, a gente já orou. Basta uma vez por dia entregar para o Senhor, que tudo ele faz. O Hugo sentou na cadeira de rodas, né, porque ele estava com muita febre e tudo, e saiu. Só que, deixa eu voltar um pouquinho que eu lembrei de algo aqui. Antes dele sair, ele foi no banheiro. E lá no banheiro, a gente, por ser um lugar muito seco, sangra assim o nariz. E ele tomou banho antes de ir para a cirurgia. E quando ele foi assoar o nariz, ele sentiu dentro dele como se fosse uma bexiga estourar.
fazer um estouro, assim, dentro do corpo dele. Ele fez do outro lado, aconteceu a mesma coisa. E exatamente naquele momento, ele começou a sentir a respiração dele melhor. E aí chegou o enfermeiro, colocou ele na cadeira de roda e levou. Passou uns 20 minutos, a cirurgia ia levar em torno de 1h30. Passou uns 20 minutos, ele me entra no quarto, chorando, ele e o enfermeiro, os dois chorando. Eles saem da cadeira de roda, se ajoelha no chão e diz: Deus me curou, Deus fez um milagre, ele fez um milagre, Deus me curou, e eu não entendi o que estava acontecendo, e ele só glorificava, e ali nós dois juntos, de repente ele olhou para mim bem sério e falou assim: Deus me curou, amor, Deus me curou, nós vamos embora. E nisso já encheu de enfermeiro e de gente, todo mundo chorando, e nós glorificamos. E aí ele contou, diante de mim e diante dos enfermeiros, que quando ele desceu lá no centro cirúrgico, o cirurgião foi passar primeiro aquele aparelhinho para ver onde exatamente estava a infecção. E quando ele passou, ele não viu mais a infecção. Ele se assustou, pediu o laudo da tomografia. E o laudo estava lá, mostrando as imagens da infecção. E novamente ele passou e não tinha. Diz que o nível de infecção era tão pequena que se ele tentasse furar, ele furava o pulmão. Então ele não podia nem fazer a cirurgia. E ele voltou para o quarto glorificando, e nós exaltamos a Deus naquele dia. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira, Hugo levantou sem febre, não tinha mais febre. Fizeram um exame de sangue, o nível de infecção era baixíssimo. Ele respirava, ele chegou a correr pelos corredores. Ele tinha uma boleta para ficar soprando, para fazer exercício de fisioterapia, e ele soprava aquilo assim, como se ele fosse engolir aquelas bolinhas, sabe? As bolinhas ficavam fazendo barulhinho assim, porque ele queria mostrar para todo mundo que ele estava bem, que ele estava curado e que ele queria ir embora. E ele corria naqueles corredores, eu não conseguia nem acompanhar ele. A gente dava 2, 3 voltas, ele dava 10, porque ele queria, né? Porque ele se sentia bem, ele se sentiu curado ali. E na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, o médico vinha fazer a visita. Não veio. Ele chegou em torno das 5 horas da tarde. Por que eu me lembro de horários nesse final? Porque os horários fazem muita diferença na vida de alguém que recebe um milagre. Às 5 horas da tarde, esse médico chegou. Quando ele olhou os resultados dos exames, viu a saturação dele, tudo, exatamente tudo normal. A única coisa que restava dele, daquele acidente, eram os grampos na barriga. Foram 45 pontos. E a única coisa que restou eram os grampos a serem tirados. 7 horas da noite, esse médico nos dá alta, num sábado, que a tesouraria está fechada, que nunca ninguém nem perguntou o meu nome ou o meu CPF para poder me cobrar essa conta. Ele nos dá alta do hospital. E nós saímos dali 10 horas da noite. Quando nós chegamos na porta do pronto-socorro, que nós olhamos para cima e estava escrito lá a palavra saída, a gente chorou, né? Uma coisa impossível de acontecer tinha acontecido, e nós estávamos saindo pelo hospital pela mesma porta que ele entrou, glorificando, exaltando, louvando a Deus. Mas o quadro dele ainda precisava de cuidados. Nós fomos para o hotel, passamos lá o sábado, o domingo, a segunda. Na terça-feira, nós precisávamos fechar alguns documentos. E ele precisava caminhar para poder fazer isso. Impossível. Falei, como é que ele vai caminhar, né? E o cara andou 5, 6 quadras, não reclamou de nada, andou como se fosse uma criança. E na quarta-feira, nós tínhamos o retorno para poder saber como que estava o quadro dele, né? Num ato de fé, depois de tudo que a gente tinha visto, eu comprei as passagens para vir embora na sexta-feira. Nesse ato de fé, nós fomos no médico na quarta. E na quarta-feira, nós recebemos autorização para viajar
Por que era tão difícil viajar? Por causa do avião, da pressurização. Alguém que tinha passado pelo que ele tinha passado, o pulmão ainda estava muito sensível. Então, ele poderia ter insuficiência respiratória. Então, esse era o motivo de não deixar ele viajar de avião. Mas ali o médico não soube o que dizer, não soube o que explicar, e nós voltamos embora numa sexta-feira, Dia dos Namorados. Fomos recebidos no aeroporto pela família. Quando nós colocamos que o avião pousou em solo brasileiro, gente, vocês não têm noção da alegria de estar em casa, de estar na tua terra, sabe? De ver placas, de sentir o cheiro. Foi tudo muito mágico. Foi muito tempo vivendo totalmente na presença de Deus. Eu tinha sensações que quando eu sentava para esperar, Jesus sentava do meu lado. Eu podia conversar com ele assim como eu estou conversando com vocês. Houve um dia à noite, quando eu saí do quarto andar e eu olhei a cidade pela janela, toda iluminada, eu perguntei para Deus, Deus, por que o Senhor nos trouxe para esse lugar? E ele disse assim, porque aqui era o lugar que vocês ficariam sozinhos comigo. Então, o Chile ficou marcado na nossa vida. Pessoas escolhidas, anjos especiais, como era o Juan, a Idiana, o médico, o doutor, pessoas tocadas, transformadas por esse amor. E ainda, antes de, né, nós já chegamos no Brasil, mas lá ficou uma dívida. E nessa última semana, antes de vir embora, eu fui conversar com o Álvaro e a dívida era 150 mil. Inesperado pelo preço que nós achamos que ia pagar. Nós achamos que ia dar mais de 500 mil. Mas eu conversei com ele tudo e falei, olha, a gente só tem aqui, nós conseguimos isso de dinheiro, tem isso de cartão. Eu não tenho mais dinheiro. E ele falou assim para mim, então espera. E ele foi, saiu 2 dias e me mandou voltar 2 dias depois. Quando eu voltei 2 dias depois, ele tinha conseguido fechar em 98 mil. Ele tinha conseguido 50 mil de desconto. Só que nós não tínhamos os 98 mil. Faltava um pouco, que dava em torno de 10 mil reais. Mas eu falei para ele, eu não quero ir embora sem pagar essa conta. Aí a gente foi pedir para o chileno. Né? Ele falou assim, não, a única forma de deixar isso aqui seria deixar um cheque. E nós pedimos para aquela pessoa que mal nos conhecia, que nos ajudou o tempo todo, que ele nos emprestasse uma folha de cheque para pagar esse hospital, essa diferença. E não é que esse homem nos emprestou. Mesmo sem nos conhecer, mesmo saber se nós iríamos pagar ou não, nós pagamos. Com a glória de Deus foi tudo pago. Mas esse homem teve uma atitude que com certeza eu nem meu esposo teríamos diante de estranhos, né? Então é mais uma vez ali Deus mostrando o amor ao próximo, né? A verdade dele abrindo os olhos das pessoas para que eles vejam a diferença na gente. E assim foi a nossa história de milagres e de bênçãos. Mas Deus, ele nunca faz por pouco. 3, 4 meses depois, nós recebemos uma ligação dizendo que nós tínhamos um seguro e que esse seguro tinha sido liberado. E nós teríamos que ir lá buscar um valor de 46 mil reais. De um seguro que foi feito tipo um DPVAT, pago só para entrar, vencia no mesmo dia que ele sofreu o acidente e aquela seguradora iria nos pagar. E nós fomos buscar. Com alegria, com vida, visitamos os hospitais, os 2 hospitais, o pronto-socorro, onde ele foi atendido a primeira vez. Quando o Hugo, de pé, né, desse tamanhão todo dele, entrou no pronto-socorro, o enfermeiro veio de frente com ele e falou assim, Dono Hugo, né, admirado de ver ele de pé, né, 4 meses depois. Os enfermeiros foram tão tocados que acabaram fazendo
uma ação social de brasileiros lá nesse hospital, onde atende outros brasileiros motociclistas agora. Muitas pessoas que chegam nesse hotel da Idiana são tocadas, sabe? A história do Hugo rendeu tanto naquela cidade, naquele país, naqueles lugares, que atingiu muitas pessoas. E Deus nos deu esse privilégio ainda de fazer mais uma viagem, rever essas pessoas, poder agradecer, né? E ainda contar para vocês tudo que a gente viveu. Amor, quer contar o finalzinho só? Abre teu áudio. Abriu. Então, essa história é muito linda. E a Gislaine, a minha esposa, que eu tanto amo, foi realmente uma guerreira. Não é para qualquer uma. Não é. Nossa família, nossos amigos. Essa história rendeu bastante coisa. Então, depois que a gente voltou embora, já da segunda vez, né, que a gente veio embora do acidente, depois tivemos a oportunidade de voltar lá receber esse seguro, rever todos, agradecer pessoalmente a todos. Voltamos para o Brasil e aqui seguimos a nossa caminhada. Mas e o Geraldo, que é esse primeiro cara, o argentino, que tinha me socorrido na queda? Cadê ele? Ele me deixou no pronto-socorro e desapareceu da minha vida. E um amigo meu pegou o nome dele e pelas redes sociais eu o encontrei e o agradeci por mensagem de messagem que ele tinha feito, por ele ter parado, se disposto a me socorrer. Inclusive contrariando a ordem do pai. O pai dele não queria parar. O pai dele queria avisar a polícia para que me socorresse. E ele fez o pai parar para prestar socorro. Agradeci ele, mas eu não o conhecia. Passado um bom tempo, nós estávamos saindo do Pantanal, da fazenda de um amigo, e quando chegamos na primeira cidade que deu sinal de internet, tinha uma mensagem do Geraldo, que é esse argentino, que eu não conhecia, dizendo que estava em Santos, participando de um campeonato de paraquedismo. O que eu fiz? Corri até ele. Peguei o carro, peguei meu pai e fui até ele, pessoalmente, para agradecer tudo que ele tinha feito por mim. E ele foi crucial, né? Deus colocou ele naquele lugar, porque nós cansamos de andar horas e horas sem passar por ninguém. É um deserto aquilo. Literalmente, é um deserto. Então, era algo que Deus tinha colocado. Então, eu pude agradecê-lo para acelerar esse processo. Depois disso, recebemos... Eu só não recebi em minha casa o doutor que me operou. O Geraldo, a Ediana, o Alberto, o Juan, todos eles vieram na minha casa. Todos eles vieram ao Brasil já. Em 2019, quando aconteceu o que aconteceu com a nossa filha, tem um cara chamado Nelson, que mora em São Sebastião, São Paulo, litoral de São Paulo, que se acidentou lá no Atacama 10 meses depois do meu acidente e soube da minha história. E de lá, ele me ligou pelo WhatsApp, insistentemente, até que eu o atendi numa videochamada. E ele, com o jaleco do hospital que eu usei por tantos dias, ele falava: Hugo, eu soube da tua história, eu quero te conhecer. Eu sou Nelson, sou motociclista, me acidentei aqui, fui socorrido pela Idiana, vim parar no mesmo hospital que você e eu quero te conhecer. E quando a minha filha faleceu, esse cara me ligou muito, e eu acabei, por tanta insistência, atendendo ele. E ele falou: Hugo, eu sei que você não quer atender, que você está passando por um momento delicado, mas eu quero que vocês venham para minha casa aqui em Ilhabela, São Sebastião, e eu quero proporcionar para vocês um final de semana maravilhoso para que vocês saiam dessa tristeza. E nós fomos para lá, porque ele insistiu muito.
E foi um final de semana maravilhoso. E sabe o que ele preparou para nós? Ele trouxe o doutor que me operou, e o doutor que me operou estava lá, na casa dele. Então nós passamos 4, 5 dias juntos. Naquele momento foi um presente para nossa alma, para o nosso coração. Então, realmente, no começo eu vi alguém falando, por que não escreve um livro, Gi? Dá um, dá um baita de uma história. A história é muito bonita, ela tem muito mais detalhes por meio, mas a gente passaria aqui horas falando, gente, horas. Tem muitas coisas que a Gislaine não lembrou de falar, que eu lembro agora. Tem coisas que eu não falei, que ela falou. Mas tudo isso é para a honra e glória de Deus. Essa história foi completamente movida, foi tudo por permissão de Deus. O que aconteceu, a forma como se desdobrou, as pessoas envolvidas, foi tudo permissão dele. E essa história rende frutos até hoje. Então é isso. Eu sou um milagre no deserto e muitos amigos depois foram impactados com tudo isso pelo exemplo de fé, pelo exemplo de perseverança, por praticar a crença e acreditar que Deus é um Deus de milagre, independente do que aconteça. Obrigado por ouvir a gente. Eu estou me despedindo aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo tempo. Até mais. A mão de Deus está sempre em todos os lugares. E para fechar essa história, quero ler um versículo de Romanos 8:31. O que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí estamos. Contamos o nosso testemunho. É tudo uma fé que nos sustenta. Apesar de tudo que nós passamos agora com a nossa filha, isso não nos tirou a certeza desse Deus, que é um Deus que cura ou um Deus que salva. Nós recebemos os dois. Nós conhecemos a cura e nós conhecemos a salvação. E louvado seja o nome de Jesus. Amor, tira teu áudio, por favor. Já vou tirar, peraí. É isso, amigos. Ufa, agora eu posso respirar. Agora é com vocês. Amiga, Selma levantou a mão. Não sei se foi por engano, mas se você quiser falar, Selma, fica à vontade. Só tirar o microfone do mudo. Não quero falar. Emocionada, dar os parabéns. Ah, tá. Então tá joia. Amiga, eu tô muito impactada. Já conheci essa história, mas quando a gente ouve e a gente sente o amor de Deus, parece que é novo, sabe? Parece que a história é nova. E em todo momento que você falava, que o Hugo falava, eu só pensava no colo de Deus. É como se há um tempo atrás eu até conversei com a Marcinha sobre isso, ela sabe, que ela me falou algo que me impactou muito. Eu acho que Deus está querendo falar isso muito comigo. Deus, ele não evita, ele permite que você passe, mas ele não te abandona. Ele permite, mas ele nunca te abandona. Nunca te abandona. E aí a gente entende quando Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando Davi fala isso,
É porque Davi sabe que ele pode passar por qualquer coisa na vida dele, que Deus vai estar com ele. E eu vi nesse testemunho, amiga, eu assim, o que mais me tocou, é claro que o milagre é muito forte, né? O que aconteceu com o Hugo é muito forte, mas o cuidado de Deus nos processos, isso me tocou muito. Como Deus cuida, o amor dele a ponto de te levar em outra dimensão para te fazer se sentir acolhida. Ele te levou na sua igreja, porque ele sabe que é a sua igreja que você se sente bem, só que não tinha igreja ali. Ele fez coisas extraordinárias com vocês no processo. Às vezes o processo é mais milagroso do que o final, porque o final é só a materialização. Mas o processo... E existe algo muito, muito de Deus quando a gente passa pelos processos, sabe, amiga? É como Jó fala, né? Eu não te conhecia. Antes eu já te conhecia de ouvir falar e agora meus olhos te veem. Jó conheceu a Deus nos processos que ele passou de dor. E quando depois Deus restituiu a Jó, Jó já era rico, Jó já sabia o que era viver a riqueza. Mas Jó conheceu a Deus mesmo no processo. E eu estou muito emocionada porque é onde a gente exercita a confiança mesmo, é quando a gente está vivendo a dor, sabe? E é quando Deus pega no colo, Deus, ele mostra o amor dele, ele materializa o amor dele. E obrigada por compartilhar isso com a gente, obrigada por avivar a nossa fé com uma história tão verdadeira e ao mesmo tempo tão milagrosa. E é isso, amiga, que a história de vocês continue sendo testemunho para outras pessoas, que continue falando, gritando Deus para outras pessoas, porque a sensação que eu tenho é essa: vocês gritam Deus, vocês berram Deus para o mundo. E vou falar, vocês não precisam falar, basta as pessoas conhecerem a história de vocês, que as pessoas já ouvem. E é lindo, amiga. Obrigada por isso. Eu vou deixar as outras pessoas falarem. Luciane, seu áudio está no mudo, só. Agora eu tô aqui falando, louvando a Deus, na verdade. Tremenda a história da Chico. Eu consegui dar assim, tá? Tremendo a história e o testemunho dela. Ela é uma pessoa incrível, eu sou muito tá? Então, estão conseguindo ouvir? Sim. Eu estou com barulho a radiofonia, mas eu vou falar aqui, eu sempre sou muito impactada pela Gi, porque Deus move ela profeticamente, e essa mulher não tem a noção do que Deus faz na vida dela. Então, é como você disse, Mariana, né, tô sem óculos aqui, é sobrenatural mesmo, é viver no sobrenatural, e eu oro sempre que o Senhor leve ela a lugares altos, que ela não tenha medo de falar, de abrir a boca, de se posicionar em Cristo, porque o que o Senhor faz, né, se movendo profeticamente, sobrenatural, né, o Senhor abre as janelas, nós cantamos, suplicamos, nós louvamos, e o Senhor abre as janelas, né, abre os céus, e o Senhor abre os céus para ela. E ela é um testemunho vivo de que o Senhor faz essa abertura, que o Senhor nos leva a este lugar, né? Nós vemos o apóstolo Paulo tendo essas experiências com o Senhor, e nós já somos tão ministrados, mas é Paulo, e nós estamos da mesma forma lendo, né? Crendo sem ver, né? Então, quando a gente tem essa experiência de ver através dos olhos da Gi, viver o sobrenatural de Deus, né? Eu estou muito impactada, Gi, muito obrigada. O livro está aí, o nome já tem, né? Se mova nisso, deixa Deus fluir, Deus falar,
e vá amadurecendo essa ideia de levar essa mensagem das boas novas do Evangelho, que o Senhor continua operando milagres e se movendo no sobrenatural, né? Não pare, não pare, meu amor, não pare. Deixa fluir o que o Senhor tem no teu coração, o que você carrega dentro de você é muito forte. Muito obrigada por me convidar, muito obrigada por partilhar, por ver pessoas incríveis aqui. Eu estou me sentindo muito honrada. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Que o Senhor seja bálsamo, que o Senhor seja refrigério, que o Senhor seja consolo, abrigo. E a gente está junto como família do Senhor, né? Deus abençoe cada uma de vocês. Amiga, tá no mudo, Gi. Tá no mudo. Marconi, vai falar, Gi. Vai falar. Eu queria tá dando, acho que tá dando interferência, se vocês estiverem me ouvindo. Estão ouvindo bem? Então, puxa vida, eu tô aqui trabalhando, né, e escutando, e ao mesmo tempo prestando atenção, e da mesma forma que a Mariana já colocou, o quanto impactante, o quanto significativa essa mensagem. Eu queria agradecer de coração aí o Hugo e a você, Gislene, por compartilhar essa história conosco. Eu assim, em um dado momento assim, da narrativa, eu fiquei imaginando, puxa vida, um filme com os personagens aqui reais, uma série, uma situação, uma riqueza de detalhes que vocês trouxeram que brilhanta, né, toda essa obra que Deus colocou e fez nessa situação que vocês passaram. Dizer que vocês são abençoados mesmo, porque enfim, tem motivos que a gente nunca vai entender, né? Mas ele teve presente e cuidou de cada detalhe, cada situação que vocês narraram, então é notório, desde lá no momento do socorro, a parte do hospital, a parte tudo que vocês disseram estava ali, Deus estava presente em tudo e eu quero dizer o quanto feliz eu estou nesse momento de ter escutado, ter tido essa oportunidade de ouvir isso. E dizer que fico muito feliz de conhecer vocês, muito feliz mesmo. E de ver, né, a obra de Deus se materializando, e que sirva de exemplo, sirva de motivação, seja qual for a dificuldade que a gente estiver passando, ou venha passar, ou já passou, ou esteja por vir, que Deus está presente, que Ele não nos abandona, e que é o Deus do impossível, o Deus de milagres. Tá aí. Obrigado. Amém, amém. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Gi, sem palavras, né? Eu também já conhecia um pouco a história que você já tinha contado, mas hoje foi com muita riqueza de detalhe, né? Então, assim, igual o Marconi falou, né? A gente vai passando o filme na cabeça, a gente vai vendo os personagens ali, é tudo muito real, a forma como vocês contaram, né? Como foi passado, é tudo muito real, é digno mesmo de um filme, uma série, um livro, para mostrar mesmo o agir de Deus em tempos reais, né? Aqui, né? Porque Paulo viveu isso lá atrás, né? Mas hoje nós estamos vivendo isso aqui, né? Precisou acontecer tudo isso e lá naquele lugar, porque aquelas pessoas precisavam ser evangelizadas da forma como foram, né? Não da forma como elas estavam sendo evangelizadas, não como elas conheciam, elas vivenciaram, né? Na pele ali o agir de Deus, né? Na vida de vocês. Precisou vocês sair da zona de conforto de vocês, da casa de vocês, para vocês ficarem lá, né? Para esse encontro com Deus, né? Como que foi incrível isso, né? E vocês dois, né? Tinha que ser os dois, né? Porque Deus também precisava que vocês tivessem essa intimidade com Ele, porque lá na frente vocês ainda iam precisar estar firmados na rocha, né? Dele, firme, né? Porque
Ele sabe de todas as coisas. A gente enxerga aqui, né? Mas ele olha com os olhos, né? Lá de cima, uma visão ampla de tudo. Precisava vocês passar por isso para continuar crendo nele, na existência dele, né? E vocês conheceram Deus na cura e na salvação, né? E a maior de todas as provas é a salvação, né? É essa salvação que a gente viveu, nós que somos mães de anjo, né? Vivemos com os nossos filhos, né? Porque muitas pessoas também olhavam para mim e falavam, achavam que eu ia perder a minha fé, porque eu era tão confiante, eu cria tanto em Deus, sabe, assim, que a cura do Felipe ia vir, era tão assim que as pessoas chegavam para me consolar, elas saíam consoladas, né? Porque eu consolava as pessoas, gente, tem que crer, tem que crer. E quando, no fim, Felipe faleceu, todo mundo pensou, nossa, agora ela vai abandonar Deus, porque ela acreditava tanto e, de repente, aconteceu isso, mas não, as pessoas enxergam só aquilo, né? Com aquele tapa-olho de cavalo, só ali na direção. Não, vamos enxergar um todo, né? O agir de Deus em tudo, né? Então, é isso, sabe? É ver isso e continuar professando a fé. Você vive a sua fé, né? A gente tem que viver a nossa fé, a nossa vida tem que professar quem é o nosso Deus, quem é o Deus que você serve. É um Deus vivo, né? Então, a nossa vida tem que estar, né, alicerçada ali mesmo em Jesus. A gente tem que professar essa fé, e vocês professam essa fé, né? Então, isso é muito lindo, né? E não pode ficar só aqui. Vamos colocar isso para frente. O nome do livro realmente já tem, O Milagre no Deserto, né? Então, É por isso que eu disse, né, que essa história, ela tem várias versões, né? Eu contei o meu lado, o contou um pouquinho do dele, mas ele tem muito mais coisas da parte dele. Tem a parte da família, né? isso. Então, realmente é muito complexo tudo isso, e a gente sempre falou que daria um livro, e quem sabe Deus faz esse livro acontecer. E pode ser dividido em vários capítulos, né? É a sua versão, porque esse livro que eu te falei, que eu li, né? Lá é Posso Tocar o Céu a Cada Vez que Eu Acreditar, é o nome do livro. Tem a versão da mãe, tem a do pai, tem a do tio Fininho, que ajudou, e tem a da prima, tem a da enfermeira, tem a da médica, tem várias versões no livro, sabe? A visão de todos eles diante daquela situação, né? O livro é dividido em várias partes, assim, né? Então, é só juntar agora e mandar ver. Mas é isso, muito obrigada, amiga, muito obrigada, Hugo, a você, tá, por se dispor a estar aqui, né, trazendo um pouquinho da intimidade de vocês, né, da vida de vocês para nós, para enriquecer, para nos enriquecer, né, no amor de Deus. Né? É isso, obrigada. Eu que agradeço. Agora que eu Foi uma falar. experiência. Viu? A minha prima é muito guerreira desde menina. Já começa do tempo da mãe, do pai. Ela é uma menina que já foi criada na fé em Deus desde menina. E tudo que ela está vivendo hoje já veio da mãe dela, da avó dela, da tia dela. E se ela é a mulher que ela é hoje, ela deve muito à mãe maravilhosa que ela teve. Ela teve uma mãe maravilhosa, uma família maravilhosa, e hoje ela é a mulher maravilhosa que ela está sendo com o marido, que é um marido maravilhoso também. Beijo. Fala, amor, você estava falando? Ô, Selma, você que está aí, coração? Obrigado. Sou eu, meu lindão. Você está cada dia mais lindo, ainda bem que a minha prima te cuida bem, hein? Tô viçoso. Obrigado. Obrigado, gente. Realmente, essa história é top e eu acho que a gente vai pensar realmente no livro bem, porque a gente tinha engavetado esse processo aí. Quem sabe agora renasce. Acendeu uma vontadezinha aqui. A primeira cópia eu compro. Abre o áudio. Abre o áudio. Você está aqui embaixo e venha usar esse lugar aqui, esse canal, para fazer essa promessa. Você sabe como é que eu sou ruim, hein? Eu cobro depois. Estou fazendo promessa. Estou dizendo que despertou o interesse. Quer achar alguém capacitado para transcrever isso para um livro? Eu acho que é o caminho. Verdade. Vamos pensar nisso. Bom,
Deus É só mais um. tudo, né? É só colocar nas mãos dele que as coisas vão fluindo. Exatamente. É maravilhosa a história, realmente é impactante, lindo. O que eu tenho de deixar de conselho para vocês? Conheçam o deserto do Atacama. Tendo a oportunidade, vá conhecer. Aquilo é surreal. Surreal. Eu vendi minha moto 8 meses depois do meu acidente. Eu comprei moto de volta. Comprei, fiz viagens. A Gislaine nunca me proibiu, mas também não incentivou. Mas eu fui, voltei a viajar, cuidado. Lá, veja, o meu acidente não foi imperícia, não foi loucura, foi realmente um acidente. Então, isso não me amedrontou a voltar de andar de moto. Então, eu voltei 8 meses depois, viajei, chamei a Gi para dar umas voltas, mas ela nunca queria ir, só 100 quilômetros no máximo. E em dezembro passado, eu fiz uma viagem para Cuiabá, Mato Grosso. Fui daqui lá rodando, atrás de um primo meu que foi de avião para lá, porque comprou uma moto lá, e a gente, só para ele não voltar sozinho, eu fui de parceiro dele. Primo é primo, né? Só que nesses dias que eu fiquei fora, a minha amada sofria com isso. Ela não gosta muito que eu fale até disso, mas eu quero falar, que eu acho que o que é bonito é o gesto. Ela sofria com isso, ela ficava preocupada, ela chorava, ela sentia uma inquietação. Porque, claro, o trauma que ela passou não foi o que eu passei. Eu estava dormindo. Resumindo, eu cheguei e vendi minha moto, porque eu não achei justo ficar fazendo ela sofrer. Eu estava passeando, me divertindo, só que eu ligava para casa, ela estava chorosa. Então eu resolvi vender a moto. Falei, não, vamos dar um tempo, vamos curar nossas emoções, vamos deixar tudo ficar um pouco mais tranquilo. A gente passou por uma tempestade muito forte, precisamos nos restabelecer. Daí eu vendi a moto, sem dor no coração. Vendi tranquilo, compramos um jipão, né, bem? Compramos um jipão e agora a gente passeia junto. Né? Bonitinho, né? Daí Bonitinho, hoje ela amor. vai comigo. Hã? É, bonitinho. Hoje ela vai comigo, entendeu? Esse Foi amor. Isso é amor. Amor, como diz, amor verdadeiro, né? Tamo junto. Mas isso é um propósito de oração. Sempre junto, né? Como a Sim. Selma disse, a fé já vem da mãe, a mãe já ensinou. A mãe do Hugo não é diferente, é uma mulher extremamente de fé, uma mulher que me colocou num caminho, que me ensinou, me fez aprender, tanto pessoal, emocional como espiritualmente. Criou os filhos dentro, né, desse caminho que é Deus, que é o que nós cremos, não é a religião, e sim é Deus, é Jesus. Então, nós somos abençoados, né? Indiferente de tudo que a gente já passou, nós somos abençoados. Muito. Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Mas alguém quer falar, gente? Alguma coisa ou podemos finalizar aqui? Eu acho que está de boa, né? Eu acho que já foi a hora, tá também. Gi, mais uma vez, obrigada. Eu só queria deixar aqui registrado um texto que um dia você me passou, que falou tanto no meu coração, que é o que Jesus fala para a gente: seja. Basta a gente ser, que a luz vai brilhar, que pessoas vão olhar para a gente, vão ver Ele na gente. A gente não conhece Jesus, a gente não conheceu Jesus carne e osso,
mas a gente conhece Jesus através de pessoas como você, através de testemunhos como o seu. Então, que você continue sendo luz, que essa união nossa seja para ele, para a glória dele, que esse nosso vínculo, e eu incluo as outras pessoas também aqui no grupo, mas principalmente as mamães, a Marcinha também, meu amor, meu marido, que nosso elo seja para a glória dele, e que hoje a gente sabe que Deus, o nosso Deus é um Deus de milagres, como a Cris falou, o milagre tanto material, mas o milagre da salvação, que é o milagre principal, e que ele revelou também a você através da Gabi, e que possamos, enquanto estivermos nesse mundo, que sabemos que é temporário para nós também, que possamos ser testemunhos dele, que possamos ser luz e que possamos trazer sentido na nossa vida, sendo usado por ele, porque para a gente isso daqui também vai passar. E obrigada, minha amiga, obrigada pela sua amizade, obrigada por esse grupo, gente, obrigada pelo projeto. Vou fazer uma oração aqui para encerrar por causa da nossa hora. E, enfim, estou muito emocionada, estou muito gratificada. Vou orar, gente. Pai amado, obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Que o Senhor possa confirmar e testificar no nosso coração esse amor e esse cuidado. Pai amado, que o testemunho passado aqui pelo Hugo e pela Gi seja um testemunho também eficaz, Pai, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos momentos que a gente acha que a gente está sozinho no deserto, como o Hugo estava no deserto do Atacama, mas o Senhor estava com ele o tempo todo. Pai amado, que possamos sentir, mesmo no deserto das nossas dificuldades, que possamos sentir que o Senhor está conosco o tempo todo. Que possamos, Pai, fazer jus e direito dessa intimidade que o Senhor nos prometeu. Ah, Pai amado, que possamos sentir o Teu amor a todo momento. Que possamos saber te enxergar, Pai, nos detalhes. Que possamos, Pai, não procurar o Senhor no terremoto, no fogo, como foi com Elias, mas que possamos encontrar o Senhor na calmaria do nosso coração. Muitas vezes esperamos te ouvir, Pai, em momentos turbulentos, mas não, o Senhor está na calmaria, que possamos aprender a ouvir a Tua voz. Nos ensina a usar a fé, Pai. Nos ensina a confiar, porque sabemos que o melhor está por vir e o melhor sempre estará por vir. Porque o melhor dos melhores que está por vir é a salvação da nossa alma. E obrigada, Pai, mais uma vez por essa oportunidade. Cuida de cada um que está aqui, de forma individual, de forma única, particular. O seu amor, o amor que o Senhor tem por cada um aqui, como filho. Cuida, Pai. Fala conosco e nos abençoa. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Amém. Obrigada, gente. Obrigada por isso. Um beijo grande. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.